do segundo livro de Sêneca sobre a ira, capítulo 19. A mais disposta à iracúndia é a natureza da alma ardente, pois, dado que existem 4 elementos, fogo, ar, água, terra, existem propriedades similares a eles, quente, frio, árido e úmido. E assim a mistura dos elementos produz a variedade de lugares, animais, corpos e costumes. Por conseguinte, as índoles inclinam-se mais para um elemento na medida em que nelas tenha sido mais abundante a força dele. Por isso, certas regiões denominam-se úmidas, outras áridas, quentes ou frias. As mesmas são as diferenças nos animais e nos homens. Importa quanto cada um contém em si de úmido e de quente, conforme a porção que nele prevalecer de um elemento, daí advirá seu modo de ser. A natureza ardente produzirá os iracundos. O fogo, de fato, é ativo e pertinaz. A mistura com o frio produz os tímidos. O frio, de fato, entorpece e contrai. Do mesmo modo, pretendem alguns dos nossos que a ira é incitada no peito, ao enfervecer o sangue em torno do coração. A causa de que este seja preferencialmente apontado como local da ira não é a outra senão porque, em todo o corpo, a parte mais quente é o peito. Aqueles em que há mais umidade, nela a ira cresce aos poucos, porque o calor não lhes está disponível, mas é adquirido com o movimento. Assim, as iras das crianças e das mulheres são mais aguçadas do que violentas, e mais leves enquanto estão no início. Nas idades secas, a ira é veemente e robusta, mas sem evolução. Não sofre muito acréscimo porque o frio se segue ao calor, logo declinante. Os velhos são difíceis e queixosos, como os doentes e os convalescentes, e aquele cujo calor se esgotou por cansaço ou diminuição do sangue. Na mesma situação estão os consumidos de sede e fome, e os que têm o corpo enxangue, mal alimentado e enfraquecido. O vinho acende as iras porque aumenta o calor. Segundo a natureza de cada um, aquece-se alguns estando ébrios, outros estando feridos. Não há outra causa para que os mais irascíveis sejam os ruivos e enrubescidos, cuja cor por natureza é tal qual costuma vir a ser a dos demais em plena ira, pois o sangue deles é fluido e agitado. Capítulo 20. Mas, do mesmo modo que a natureza torna alguns propensos à ira, podem incidir muitas outras causas de mesmo poder que a natureza. Uns foram conduzidos a essa condição por uma doença ou uma lesão em seu corpo, outros pelo trabalho, pela constante vigília e inquietações noturnas, desejos e amores. Qualquer outra coisa que tenha sido nociva ao corpo ou à alma dispõe a mente enferma para as queixas. Mas tudo isso são fatores iniciais e suas causas. Maior poder tem o hábito que, caso seja inveterado, alimenta o vício. Mudar a natureza é verdadeiramente difícil, e uma vez mesclados os elementos de cada um ao nascer, não é possível alterá-los. Mas é útil conhecê-los por este motivo, para que se privem as índoles ardentes do vinho, o qual Platão julga que se deva negar às crianças e veta que se incite o fogo com fogo. Nem mesmo se deve enchê-los de alimentos, pois os corpos se dilatam e junto com o corpo as almas entumecem. Que uma atividade os exercite sem alcançar, para que seu calor diminua, não a ponto de consumir-se e se dissipe aquela fervescência excessiva. Os jogos também são úteis. O prazer moderado relaxa a alma e a equilibra. Para os temperamentos mais úmidos e os mais secos e frios, não há risco decorrente da ira, mas é preciso temer os vícios mais paralisantes, o medo, a retinência, a desesperança e a desconfiança. Assim, é preciso abrandar, animar tais índoles e atraí-las para a alegria. E porque uns são os remédios que se devem usar contra a ira, outros contra a tristeza, e esses males devem ser tratados por meios de apenas de semelhantes. Mas, contrário, sempre atacaremos qualquer mal que se mostrar exacerbado.